E o que fez o Felipe? Colocou o Alacian. Aí você vai dizer, pô, mas como é que ele vai adivinhar bem? Se ele convive com o cara e conhece o garoto, será que ele não percebe que o menino é um filho desencapado e entropilhado? Não tem uma conversa antes? Wallace, como é que você tá? Você sabe como é que tá a porra do jogo, não sabe? Estamos perdendo de 1-0 e estamos com um jogador a menos. Calma, entra, joga bola, eu quero que você faça tal função, não vai me arrumar cartão amarelo. Tem que ter uma conversa antes. O que foi a atuação do Flamengo? O que o Danilo tem na cabeça? Eu sei, muita gente vai dizer, mas ele levantou o pé, foi o cara... Não pode. Um jogador da experiência do Danilo, um jogador que atuou tantos anos na Europa, não pode dar uma bobeada desse tamanho. Hoje, qual é o jogador que tem menos velocidade no ataque do Flamengo? Eu e o Wallace comentamos isso, né? Que era meio que Pedro ou Arrascaeta. Ou você escolhe o Pedro ou o Arrascaeta. E aí você escolhe o Pedro. Um a menos. Aí você escolhe o Pedro. Até porque a gente viu o que o Arrascaeta fez, né? Assim, eu sou defensor do Pedro, tá? O jogo podia ter sido 1-0 Flamengo, se o Samulino faz aquele gol, com um passe magistral do Arrascaeta. Na quinta-feira. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo aí, né? Nesse vídeo vamos reagir o que a mídia esportiva falou sobre esse jogo e a atuação, péssima atuação do Flamengo, né? Danilo e o Alacian expulso, o Alacian, moleque juvenil, meu Deus, está se assemelhando muito à época do John Kennedy na época do Fluminense, né? O jogador que só causa problema e dentro de campo não ajuda em nada, né? Expulsão do Danilo, pelo amor de Deus. E também, obviamente, nesse vídeo aqui, a roubalheira que aconteceu no jogo entre São Paulo e Palmeiras. Aquele pênalti que não deram para o São Paulo, né, que poderia ter sido 3-0 e, para mim, na minha opinião, liquidado o jogo, pelo amor de Deus. Podemos colocar aqui Varmeiras, porque, pelo amor de Deus, a virada foi muito bom, foi. O time do Palmeiras é um time que geralmente sempre consegue essas viradas, impressionante. Porém, o juiz interferiu diretamente no resultado do jogo. E também, né, Felipe Luiz, pelo amor de Deus, o que o cara tá fazendo... Samuel Lino consegue... Meu Deus, vambora com mais um vídeo aí, deixe seu like, se inscreve no canal também e deixe seu comentário aí, vambora. Na Fonte Nova, Salvador, Bahia 1, Vitória, Flamengo 0, Bahia 1, Flamengo 0, primeira vitória do Rogério Ceni sobre o Flamengo, depois de 16 derrotas, né, nos seus 16 primeiros jogos como treinador, enfrentando o time rubro-negro, e primeira vitória do Bahia depois de muito tempo, né? Eram 12 derrotas seguidas do Bahia diante do Flamengo e hoje venceu por 1-0. Vitória merecida, o Flamengo jogou desde os 12 minutos de partida com um homem a menos, a expulsão do Danilo foi imprudente ali, se colocou na posição de risco, acabou tomando cartão vermelho, e no final do jogo o Flamengo ainda quase empatou com o Léo Ortiz, né? Uma grande defesa do goleiro Ronaldo, que já havia feito uma defesa importantíssima e difícil no primeiro tempo, quando o jogo estava em 0-0, e o Arrascaeta fez um passe sensacional, e o Samuel Lino errou, né? Não poderia jamais ter perdido aquele gol, perdeu a chance, o Ronaldo fez a defesa, e logo depois o Bahia fez 1-0. Vejo alguns equívocos do técnico Felipe Luiz, não especificamente no jogo apenas, mas no contexto da temporada, vamos falar sobre isso. Um erro do Danilo é evidente, jogador experiente como ele, que levanta tanto o pé naquela jogada, quer dizer, correu o risco, né? Erro também do Flamengo, que se colocou numa situação que permitiu essa jogada da bola esticada, que o Bahia usa muito bem, foi assim que venceu o Palmeiras na semana anterior, e o combo disso tudo, com a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo de virada 3-2, uma grande virada, mas, nossa, a arbitragem prejudicou demais o São Paulo, né? Uma coisa terrível, expulsão do Andrés Pereira não aconteceu, uma entrada violentíssima, e um pênalti claríssimo sobre o Tapia, cometido pelo Alan, que também foi ignorado. Nesses tempos de VAR, com o VAR intervencionista brasileiro, não dá para entender qual é o critério. Mas os erros da arbitragem do Morumbi não anulam os erros do Flamengo nesse jogo, né? E o Flamengo perde a partida, perde a liderança, tem agora a pontuação do Palmeiras igual, mas tem menos uma vitória. O Palmeiras tem um jogo atrasado a disputar contra o Juventude, aí vai ter o mesmo número de jogos do Flamengo, deverá vencer, o Juventude perdeu hoje em casa para o Fortaleza de virada, naquela luta dos desesperados que tentam sair da zona do rebaixamento, e deve, por isso, abrir 3 pontos de vantagem. Depois o Flamengo pega o Botafogo, o Palmeiras pega o Red Bull Bragantino e tem o jogo Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E aí o Flamengo tem que vencer o Botafogo, porque o Bragantino é freguesaço do Palmeiras, deve vencer o jogo para tentar ganhar do Palmeiras. Mas mesmo assim, depois serão 9 rodadas. Então, é uma hora importante do campeonato, um momento que tem que ter muita calma e o time tem que se superar. Não deve ter muitos convocados, se tiver um ou outro do Uruguai, tudo indica, né? O Carrascal não foi chamado, o Plata não deve ser chamado,
A seleção brasileira não convocou ninguém do Flamengo dessa vez, nem Alexandre, nem Samuel Lino, que foram chamados na vez anterior, né? Um foi cortado por lesão, o outro viajou com a seleção brasileira comandada pelo Carlo Ancelotti, e com isso o Felipe Luiz vai ter um tempo bom para treinar, recuperar jogador, descansar e conversar bastante, né? E acho que é importante o Felipe Luiz ouvir pessoas fora do Flamengo, gente que ele confia, gente experiente, para ver como lidar com tudo isso. E o caso do Alassian é grave. Eu sempre defendi e defendo o direito do Alassian de ser um jogador dentro de campo de personalidade que não é obrigado a baixar a cabeça para jogadores adversários mais rodados, mais experientes e que tentam, de certa forma, intimidá-lo. Porque o jogo de futebol, gente, não é só a prancheta da tática. O jogo de futebol tem um lado também da pressão psicológica, da intimidação, o adversário vai para cima do outro, e ele é um jogador meio abusado, né, dentro de campo, na forma de jogar também, e eventualmente alguns caras mais experientes chegam lá dando uma dura nele, ele reage. Isso eu acho perfeito, ele não tem que baixar a cabeça para ninguém. Não é porque o cara jogou na seleção, jogou na Premier League, jogou não sei aonde e tal, que você vai afinar. Não tem que afinar, tem que encarar. Agora, isso é uma situação. Agora, reclamar do quarto árbitro de forma assintosa e insistente, até tomar um cartão. Porra, peraí, o time está jogando com 10, meu amigo. O que você está reclamando? O que ele ganhou ali? Só o cartão. Aí ele vai fazer ele faz um desarme, depois ele perde a bola, vai na disputa e põe o cotovelo na altura do rosto do Gilberto. Correto o cartão amarelo e a expulsão. Agora, onde entra aí o Felipe Luiz, na minha opinião? O técnico não percebe como é que esse menino não está preparado psicologicamente para esse tipo de jogo. Porque depois outro jogador, hoje inclusive o Juninho estava no banco, você queria um atacante, por que não o Juninho? Que estava aí há 2 meses aproximadamente sem ser sequer relacionado para as partidas, do máximo é relacionado para o jogo e não vai nem para o banco. Hoje ele estava no banco. Então por que ele buscou outra alternativa? Será que o Felipe Luiz não percebe que, por mais que ele goste do garoto, trabalhou com ele na base, que o menino não está pronto, que o menino ainda é sujeito a chuvas e trovoadas? Ele tinha no banco hoje Matheus Cunha, Varela, Cleiton, que estava em campo, Vinha, Everton Araújo, ele poderia ter colocado, se quisesse reforçar o meio campo ali, soltar mais os atacantes, tinha 3 atacantes naquele momento. Tinha o Plata, tinha o Bruno Henrique e tinha o Luiz Araújo. Ele tinha ainda o Alassian, Cebolinha, Plata e o Juninho. Por que não pôs o Cebolinha? Por que não pôs o Juninho? Podia colocar o Everton Araújo, segurar o meio campo um pouco mais. Poderia fazer qualquer outra coisa. E o que fez o Felipe? Colocou o Alassian. Aí você vai dizer, pô, mas como é que ele vai adivinhar bem? Se ele convive com o cara, conhece o garoto, será que ele não percebe que o menino é um filho desencapado e entropilhado? Não tem uma conversa antes? Wallace, como é que você está? Você sabe como é que está a porra do jogo, não sabe? Estamos perdendo de 1-0 e estamos com um jogador a menos. Calma, entra, joga bola, eu quero que você faça tal função, não vai me arrumar cartão amarelo. Tem que ter uma conversa antes. Será que teve? Não há percepção sobre o momento emocional do cara? E ainda assim, quase o Léo Ortiz empatou o jogo. Eu não sei como que o Bahia não se impôs. Tinha muitos desfalques, mas um homem a mais, gente, desde os 12. E faltando 12 para acabar, fora acréscimos, 2 homens a mais. Como que o Bahia não apertou para fazer um segundo gol? Ficou dependendo de um contra-ataque, que até fez o gol. Na hora eu falei, está impedido, eu percebi claramente que o Michel Araújo estava à frente pela linha do impedimento, antes mesmo do VAR. Eu assisti no jogo pela TV, eu falei, está impedido. Não deu outra, estava claro o impedimento, foi fácil. Foi até rápido o VAR, porque foi um impedimento muito evidente. Mas por muito pouco o Bahia não chega ao segundo gol. Só que é pouco, né? O Bahia poderia ter agredido mais o Flamengo, poderia ter procurado mais esse gol, poderia ter sido um time mais ousado para resolver logo. Então fica uma sensação de que poderia o Flamengo ter empatado também muito em função de uma postura até um pouco conservadora do time do Rogério Ceni, que poderia, com um pouco mais de ambição, ter até liquidado esse jogo mais cedo. Porque jogar desde os 12 minutos com um homem a menos, diante de uma boa equipe, mesmo com desfalques, o Bahia é uma boa equipe, é bem treinado, o Rogério é um bom técnico, jogando em casa, com apoio da sua torcida, estádio lotado, né? O maior público do campeonato na Fonte Nova, me parece. Então, evidentemente, num contexto como esse, né, é lógico que você sabe das dificuldades. Jogar com um homem a menos é praticamente suicídio. Então, vilões da noite, o Danilo, por uma expulsão incompatível com o jogador da sua experiência, inclusive, e patético, o Alassian. E aí eu acho que entra um pouco também do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz conhece, enfim. A gente achando que o Felipe tem que amadurecer. Eu acho que é necessário que haja uma grande reflexão, uma discussão. O José Boto tem que aparecer, tem que conversar com o técnico, tem que participar no dia a dia, porque a coisa está muito esquisita, né? A coisa está muito esquisita. O Flamengo está um time instável. Ele até falou uma coisa que eu concordo. O Flamengo fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Foi um bom jogo. Jogo difícil, foi um bom jogo. O Flamengo fez um bom jogo no Rio contra o Estudiantes. Lá foi um desastre, na Argentina. Então tem momentos, mas oscila muito. Hoje foi um jogo comprometido pela expulsão. Hoje não dá para avaliar. Eu não vou ser leviano de querer avaliar uma partida que uma equipe atuou
desde os 12 minutos com homem a menos e nos 12 minutos finais, fora acréscimos, com 2 homens a menos. É muito tempo. É muito tempo. E perdeu de 1-0 e quase empatou. Então, acho que não dá para reclamar. Você pode reclamar de falhas individuais, uma atuação ou outra, mas os que ficaram em campo, realmente, os caras fizeram o que era possível, gente. Era o que era possível, né? Mas dava para descolar um empatezinho se tivesse ficado com pelo menos os 10 homens, né, com a não expulsão do Wallace Young, se ele não fosse expulso, e pressionar e tentar um gol. Até quase assim chegou. O Wallace Young não está sendo malandro, ele está sendo tolo nessa história e o Flamengo foi junto. E isso não pode passar em branco. Tem que ter consequências internas, tem que ser chamada a atenção, tem que mudar aí o rumo das coisas, tá? O Bahia completamente esfacelado. O Bahia sem 7 titulares. O Flamengo, que nunca tinha perdido um ponto sequer para o Rogério Ceni, tinha tudo para ganhar mais esse jogo. E aí, independentemente da roubalheira no Morumbi, o Flamengo se manteria na frente do Palmeiras. 3 pontos na frente do Palmeiras. Aí vem a segunda vergonha da noite. O que foi a atuação do Flamengo? O que o Danilo tem na cabeça? Eu sei, muita gente vai dizer, mas ele levantou o pé, foi o cara... Não pode. Um jogador da experiência do Danilo, um jogador que atuou tantos anos na Europa, não pode dar uma bobeada desse tamanho. E o Danilo deu. Deu mole. Expulso. 11 contra 10. Ainda assim, repito, o time do Flamengo tinha condições de ganhar do Bahia. Mas aí o Felipe pensou pequeno. O Felipe pensou em não tomar gol, em vez de continuar pensando em ganhar o jogo. Mas e o Cleiton? Não tinha que botar o Cleiton, cara. Não tinha que tirar o Pedro. Rearruma. Puxa o De La Cruz para fazer ali um cabeça de área, quarto zagueiro. Dá uma ajeitada no time. O time do Flamengo era muito melhor do que o Bahia, porque ficou com um jogador a menos. Tem que retrancar. Tem que botar um zagueiro e tirar o centroavante. Não faz o menor sentido isso na minha cabeça. Mas ele fez isso contra o Corinthians. É verdade, ele fez e deu certo. Mas contra o Corinthians, ele trazia uma vitória de 1-0 do Rio. Contra o Corinthians, você se fechar para não tomar gol e manter o 0-0 era uma boa estratégia que foi usada e que deu certo. Mas num jogo que você tem que ganhar, num jogo que você enfrenta um adversário, muitas vezes mais fraco que o seu, em que você precisava sair com os 3 pontos, porque o Palmeiras, ajudado pela arbitragem, saiu. Não. Aí ele saca o Pedro e bota o Cleiton, que entrou pessimamente no jogo. Pessimamente. Segundo tempo, ele até dá uma melhorada. Ele até evita o segundo gol do Palmeiras, numa jogada que o Rossi saiu mal. Mas, porra, o Felipe mostrou ali um pensamento pequeno. Uma coisa do tipo, não, de repente um 0-0 para mim está satisfeito. E mesmo assim, olha só, o Flamengo teve uma chance claríssima de gol, num passe perfeito do Arrascaeta para o Samuel Lino. O Samuel Lino entrou e chutou em cima do goleiro, cara. Porra, Samuel Lino, me ajuda a te ajudar. O chat inteiro aqui já está te chamando de bagre, e eu ainda tentando defender. Não, é bom jogador. Porra, aquela jogada foi uma jogada de bagre. E o Carrascal sozinho lá na frente, coitado. Olha, claramente o Felipe jogava para um 0-0 na esperança vã de um gol em contra-ataque. Não era o que ele deveria ter feito na Fonte Nova, diante de um Bahia esfacelado. Se fosse contra o time titular do Bahia, eu até entenderia. Porra, o Bahia é forte na Fonte Nova. O Bahia derrotou o Palmeiras recentemente. Então nós vamos tomar cuidado. Mas não. Era um pastiche do Bahia. Um time cheio de reservas. E o Flamengo se apequenou. Teve uma atuação medonha. Eu não sei nem se algum jogador se salva, porque todos, para mim, foram muito ruins. O Bruno Henrique, a gente entrou o Bruno Henrique. É aquela substituição que, na teoria, faz sentido. Jogador rápido, bom cabeceador. Mas isso foi o Bruno Henrique, isso não é mais o Bruno Henrique. O roubo escandaloso, não há outra palavra para dizer,
no jogo Palmeiras e São Paulo, que estaria decidido para o São Paulo, chegando aos 3-0, com um pênalti cristalino. Não é possível que alguém diga que aquele pênalti é sequer duvidoso. O pênalti é cristalino. O Alan dá um carrinho, tropeça e atropela o Tapia, que estava indo em direção à bola. Não tem interpretação, não tem mais que mais, não tem lesco-lesco, não tem, era pênalti. 3-0 São Paulo, acabou o jogo. Palmeiras não ia ter nem sequer ânimo para ir buscar esse resultado. Pior, pouco depois, o Andrés Pereira dá uma entrada criminosa no jogador de São Paulo. Criminosa. Ele entra por cima e escorre o pé para baixo. Lance de cartão vermelho indiscutível. Indiscutível. E o que tem de comum esses dois lances, essas duas situações? O VAR nem sequer chamou. O juiz, às vezes, em campo, eu perdoo. O cara podia estar acompanhando a bola, não viu que o Alan escorregou. É meio complicado, mas vai lá. Agora, o VAR não chamar e dizer, vem cá, dá uma olhada porque teve um pênalti claro, você não viu. E depois a entrada do Andrés Pereira. Como é possível alguém no VAR, na cabine, no ar-condicionado, com replays de todos os lados? Como é possível um cara não ver aquela entrada e dizer, vem cá, porque tem um vermelho evidente? Então, olha só a situação. O São Paulo poderia ter feito 3-0 no pênalti e, em seguida, o Andrés Pereira teria sido expulso. Alguém, por mais palmeirense que seja, vai me dizer que o Palmeiras ia virar esse jogo? Não ia nem empatar. Pois é. Mas a gente viu esse escândalo. Isso é um escândalo. Não há outra palavra para dizer isso. Isso é um escândalo. Protagonizado pelo mesmo juiz que amarrou completamente o jogo Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O mesmíssimo juiz. Ramon Abate Abel. O mesmo. Aí eu pergunto, dá para achar que é coincidência? Dá para achar que esse cara não está encomendado? Pois é. Isso é o Campeonato Brasileiro. Uma vergonha, um vexame, um escândalo. Que qualquer pessoa séria, principalmente jornalista, não pode deixar de denunciar. É bastante, vamos assim dizer, desfavorável para a imagem de qualquer jornalista que não esteja dizendo isso de maneira clara. Aliás, a maioria dos palmeirenses, Mauro Betti, Danilo Lavieri, Alícia, não palmeirense, o Caio Ribeiro, mesmo dizendo que a vitória foi épica, foi uma grande virada, todos sinalizam, mas houve um erro clamoroso de arbitragem que poderia e deveria ter mudado o discurso do jogo. Para definir o que ele ia fazer. E a definição que ele tem é de tirar o Pedro, então tirar o centroavante e colocar o Cleiton um zagueiro. Dava pra fazer alguma coisa diferente? Acho que não. Disso? Eu até vi que quando eu tava chegando aqui que você comparou com o jogo lá do Corinthians, que é o terceiro jogo dele, semifinal, jogo da volta, só que lá quem é o expulso é o Bruno Henrique, né? Lá ele bota o Fabrício Bruno pra fazer 3 zagueiros. E ele tira o Gabigol. Aí tira o Gabigol. Sim, mas é porque hoje, quando ele bota o Cleiton, e ele pede bastante pro Samulino fechar quase uma linha de 5. Mas... boa parte do primeiro tempo. Mas é que, na verdade... Então, essa era a dúvida, porque né? Aí, quando ele... Tô só dizendo isso porque quando ele colocou o Fabrício Bruno no jogo contra o Corinthians, ficam 3 zagueiros e ele tem mais 2 laterais, né? Mas é que hoje o Samuel Lino tava mais numa linha de meia do que numa linha fechando como um quinto elemento da linha de defesa, né? Acho que ele fez o que tinha que fazer, porque você tinha ali Carrascal que
é um cara que estava jogando de ponta, mas trabalhando por dentro. Você tirava o Pedro, que é o jogador menos efetivo no combate, né, no sem bola, e deixava o Samuel Lino, que marca muito, né? Marca bastante. Então você tinha o Carrascal marcando por um lado, dobrando com o Emerson Royal, e você tinha o Samuel Lino dobrando com o Ayrton Lucas. Eu acho que não tinha muito o que fazer ali. Se você fosse tirar o Samuel Lino, poderia ser. Porque Eu acho que... Eu só fui abrir o mapa de calor do Samuel Lino. Ele fica muito mais no campo defensivo do que no campo ofensivo enquanto ele tá em campo. Tudo bem, mas não formando linha de 4, ali, né? Assim, né? Não, de 5. De 5, linha de 5. Essa troca hoje, ela me parece muito com o que aconteceu no jogo do Napoli com o Manchester City. Quando ele. Sim, o técnico é obrigado a tirar o De Bruyne. Sim. Hoje, qual é o jogador que tem menos velocidade no ataque do Flamengo? Eu e o Alas comentamos isso, né? Que era meio que Pedro ou Arrascaeta. Ou você escolhe o Pedro ou o Arrascaeta. E aí você escolhe o Pedro. Um a menos. Aí você escolhe o Pedro. Até porque a gente viu o que o Arrascaeta fez, né? Assim, eu sou defensor do Pedro, tá? 1x0 Flamengo, se o Samuel Lino faz aquele gol, com um passe magistral do Arrascaeta. Na quinta-feira aqui, eu disse que eu jamais deixaria o Pedro no banco. Verdade. Quando você tem 11 jogadores. Quando você está jogando fora de casa, você tem um jogador expulso, o que vai restar ao Flamengo no jogo de hoje, depois de ter um a menos? O contra-ataque. A bola em velocidade. O Pedro não vai ser esse cara. Ele não vai te entregar isso. É melhor você ter o Samuel Lino de um lado e o Carrascal do outro. É isso que você vai precisar ter. Porque com o Pedro, você não vai... O Pedro não é aquele cara de contra-ataque, de explosão. Então hoje, pra mim, o Felipe Luiz acerta em cheio quando ele faz essa opção. Eu não vou tirar o Arrascaeta. E o Arrascaeta mostrou pra gente que não pode sair num lance, que ele dá um passe espetacular. Hoje, quem ferrou o Pedro foi o Danilo. Eu acho que essa substituição tem um problemaço. Só que esse problemaço não é do Felipe Luiz. Acho que é a escolha de ter o Cleiton como quarto zagueiro do Flamengo. É uma escolha da diretoria como um todo. Acho que o Flamengo tem 3 ótimos zagueiros. Tudo bem que falar isso hoje, depois do que o Danilo fez. Mas beleza, o Flamengo tem 3 bons zagueiros, né? Você tem Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. E a escolha do Flamengo é ter um zagueiro que praticamente em nenhum momento que jogou no time titular, no time profissional do Flamengo, entregou confiança para ser um reserva imediato. Porque o quarto zagueiro é um reserva imediato. Quando você troca a dupla inteira, você tem que trocar... Então, vou poupar Léo Ortiz e Léo Pereira. Você troca a dupla inteira, você bota Danilo e Cleiton. Mas isso é assim sempre. Pô. Então, mas a escolha de você ter um outro zagueiro mais experiente, um quarto zagueiro... Não, mas isso é assim mesmo. No ano passado era assim também. Sim, mas essa é a escolha da diretoria como um todo. E aí você eu coloca acho que é assim em qualquer lugar, pô. Não, acho que você, no final das contas, ano passado, você tinha o Fabrício Bruno. Você poderia ter a oportunidade de ter mas você não tinha o Danilo. Não, mas aí você poderia ter a oportunidade nesse ano de ter o Fabrício Bruno e o Danilo. Mas você só teve o Danilo porque saiu o Fabrício Bruno. Não tenho essa certeza. Não, o Danilo, de graça? O Danilo veio de graça. Tem, tudo bem, o salário. O salário. Não, beleza, mas o Fabrício Bruno você usa pra comprar o Samuelino, eu acho que em nenhum momento considerava você ter a 4 zagueiros. O grande ponto... A escolha é você ter 4 zagueiros pra titular, que seriam 4 zagueiros, que seriam 4 zagueiros em nível de seleção brasileira. Não, o Cleiton... Até aqui, tudo que ele mostrou com a camisa do Flamengo, em vários jogos, muito oscilante. O seu é assim mesmo. Quarto A quarta opção de zaga é um garoto. Eu também acho que tem que ser um garoto. É um garoto. Tem que ser um garoto, senão fecha a base também. Senão fecha a base. Mas no caso do Cleiton, eu tenho zero confiança nele. Eu não tô falando nem do Cleiton, tô falando que tem que ser o zagueiro da base. Agora, isso aí, acho que eu discordo totalmente. Acho que você ter a quarta opção para a zaga ser um garoto para ser trabalhado. Mas é um garoto que todas as vezes que jogou não conseguiu entregar o mínimo de confiança. Mas jogou muito pouco. Não tem tão pouco assim não, cara. Mas você acha que ele falhou no gol aí? 10 jogos, algo nesse sentido. Porque ele que sai no combate ali, né? Ele que sai no combate e perde pro Jean Lucas. Mas não é falta nesse lance, né? Não tem falta. Porque é o seguinte, não. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo acaba sendo derrotado aí pelo Bahia de 1x0 aí, por 1x0. Sabemos que o Flamengo teve chances mesmo com 2 a menos durante a partida ele após a expulsão juvenil de Wallace. O Flamengo, mesmo com 2, teve chance de empatar o jogo, né? Então o Flamengo, após uma cobrança de falta, de um cruzamento para a área, né? Originado de uma cobrança de falta, o Luiz Araújo cruza e o Léo Ortiz consegue desviar, quase consegue fazer o gol, né? E o goleiro do Bahia conseguiu fazer uma excelente defesa, né? No primeiro tempo, com 1 a menos, o Flamengo teve aquela chance lá com o Samuel Lino, que com um passe magistral de Arrascaeta, o jogador não pode perder um gol daquele. É um jogador que vem com uma pressão muito grande em cima dele, principalmente pelo valor investido, acho que é 22 milhões de euros para o jogador,
que sim estava vendo o auge da carreira na Europa, mas aqui no Brasil as coisas funcionam de outra maneira, né? A pressão... não quer dizer que... Para mim, a pressão dentro do futebol brasileiro, principalmente no Flamengo, é maior do que a pressão no Atlético de Madrid. Acho que, para mim, pode haver debate, sim, mas para mim, acho que a pressão dentro do Flamengo é bem maior do que o Atlético de Madrid, né? Então, porque o Flamengo sempre briga por títulos aqui todo ano, né? Vamos dizer assim, de 2018, 2019 para cá. O Atlético de Madrid ali, o Atlético de Madrid é o candidato ao título. Uma vez a cada 10 anos ali. Uma vez a cada 10 anos ele tá ali no topo. Entendeu? Briga pelo título. Porque sabemos que todo ano vai ser Barcelona e Real Madrid. Nada além disso, né? E ele consegue perder aquele gol, né? E logo em seguida, praticamente, logo em sequência ali, o Bahia consegue fazer um gol. Que muita gente vai questionar o Cleiton, porque ele falhou o Cleiton, teoricamente, para algumas pessoas, o Cleiton falhou. Para mim, não, ele acabou perdendo a jogada ali dividida. A bola sobrou, teve finalização do jogador do Bahia. No rebote ali, o William José consegue cravar, né? De canhota, consegue abrir o placar pro Bahia, que pendurou esse placar até o final do jogo, né? Mesmo com 2 a menos, o Flamengo tinha a posse de bola e o Bahia não ameaçava, né? Porém, aquilo... o Flamengo, se poderia ter empatado, o empate cairia do céu com aquele gol do Léo Ortiz, mas no debate da TNT eles debateram, né? Geralmente quando tu tá com 1 a menos no sistema defensivo, tu vai tirar o jogador mais lento do seu time, ou era Arrascaeta ou era Pedro, e eu concordo que a melhor escolha foi a do Pedro. E é aquilo, né? Aí muita gente vai começar a voltar a questionar da cisma que o Felipe Luiz tem com o Pedro. Eu concordo que ainda tem. Porém, nesse jogo, o Felipe Luiz acertou em tirar o Pedro e deixar o Arrascaeta, porque o Arrascaeta demonstrou com aquele passe do Samuel Lino, o Flamengo poderia ter aberto o placar, né? E possivelmente ter garantido a vitória, não sabemos. Mas é aquilo. É uma atuação fraca, influenciada por uma expulsão infantil do Danilo, um cara rodado aí, e comete uma falta que era para vermelho direto. Sim, as 2 expulsões do Flamengo foi muito correta, a decisão muito correta do juiz. Agora é torcer para o jogo do Palmeiras aí, contra o Juventude aí, atrasado. Tropeçar, acho que é difícil tropeçar em casa contra o Juventude, que perdeu agora em casa para o Fortaleza, e pode desandar, né? Até o jogo contra o Palmeiras, se a vantagem ainda permanecer de 3 pontos, acho que tranquilo, o Flamengo dá para ganhar do Palmeiras jogando em casa. Mas se a vantagem aumentar além de 4 pontos, aí complica muito. Mas deixa tua opinião e tamo junto.